E aí, gente, tudo bem? Enem 2020, aplicação digital, questão número 50, questão bem interessante mesmo. Vamos lá? O fenômeno climático citado ocorre periodicamente e tem como causa o aumento da... Então, muito bem, vamos ter que descobrir qual fenômeno, né? E ao descobrir qual fenômeno, a gente vai identificar a sua causa. Vamos para o texto? O texto é que vai nos dar a informação. Diz assim: os fundamentos da meteorologia tropical, como mostrou Richard Groove, foram estabelecidos durante o Grande El Niño de 1790-91. Então, o fenômeno meteorológico, o fenômeno climático, na verdade, citado é esse, El Niño, que, além de levar a seca e a fome a Madras e Bengala, desmantelou a agricultura em várias colônias caribenhas da Inglaterra. Pela primeira vez, medições meteorológicas simultâneas, milhares de milhas distantes entre si, sugeriram que aquelas condições de tempo extremo talvez estivessem associadas em todos os trópicos, uma ideia que só seria completamente desenvolvida durante a seca global de 1776 a 1778. Então o tema é El Niño. Professor, eu não entendo esse troço de El Niño. Não é novidade não, gente. Muita gente não consegue entender o que é o El Niño. Vamos tentar facilitar isso aqui para vocês, para a gente ter um entendimento do El Niño? Muito bem. A gente chama de El Niño um fenômeno atmosférico oceânico, então é um fenômeno de interação entre a atmosfera e o oceano, tudo bem? Causado por um aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico tropical na costa oeste da América do Sul. Então, as águas do Pacífico na costa oeste da América do Sul, na zona tropical, ali pega Peru, Chile, elas ficam mais quentes, tudo bem? Elas se aquecem. Normalmente as águas ali são frias. E esse El Niño, ele vai provocar, quando acontece esse fenômeno, vai trazer o que a gente chama de El Niño, né? O fenômeno climático El Niño, né? A alteração climática El Niño, que vai trazer mudanças, vai trazer consequências tanto aqui na América do Sul, no Brasil, como também consequências em outros lugares do mundo, consequências do clima regional e global, beleza? Então, normalmente, a situação atmosférica nessa região próxima ao Equador, nos oceanos, é essa aqui, é a chamada formação da célula de Walker. A célula de Walker é quando o vento alísio se desloca lateralmente à linha do Equador, tudo bem? E ele vai das áreas de mais alta pressão, que estão nas partes mais frias do oceano, em direção às partes mais quentes do oceano. Então, aqui no Oceano Pacífico, por exemplo, a direção do vento alísio é essa direção aqui oeste, vindo aqui do litoral da América do Sul em direção ao litoral aqui do norte da Oceania, pegando Nova Guiné, Indonésia, norte da Austrália. Então, esse é o caminho normal, onde ele sobe, depois ele desce novamente, e quando desce seco, formando alta pressão. Então isso aqui é o que a gente chama de célula atmosférica. E essa célula atmosférica se chama célula de Walker. Tudo bem? Ora, normalmente as águas aqui nessa região do Oceano Pacífico, aqui na costa oeste da América do Sul, olha aqui, ó, pegando Chile, Peru, essas águas são frias, tudo bem? E por essas águas serem frias, o ar acima delas é mais frio. E o ar mais frio, ele é denso, ele é pesado, forma aqui então alta pressão atmosférica. E alta pressão são áreas dispersoras de vento, quer dizer, os ventos partem daqui em direção a outros lugares. Esses ventos que partem daqui, eles vão ser os ventos alísios que vão se deslocar lateralmente na região equatorial. Então, dentro de uma dinâmica atmosférica normal, olha como é que se deslocam os ventos alísios. Assim, ó, que legal. Os ventos alísios se deslocam nessa direção, percorrem lateralmente a região equatorial, atravessando todo o Oceano Pacífico e vindo aqui para a costa da Nova Guiné, norte da Indonésia, norte da Austrália. Aqui, esses ventos sobem. Tudo bem? Eles entram em convecção, em ascensão. E como eles carregam muita umidade ao percorrerem o oceano, eles formam muitas nuvens pesadas aqui, aquelas nuvens chamadas cumulonimbus, e provocam chuvas muito fortes nessa região.
é uma região muito chuvosa, chuvas convectivas, aquelas formadas pelas cumulonimbus. Daí, depois, né, que vem toda essa convecção, essa formação de chuvas, né, esses ventos, né, essa umidade, né, esse vento quando chega lá em cima, ele volta para sua região de origem, em altas altitudes, e quando desce, desce seco. Tudo bem? Aí, quando ele desce seco, formando aqui alta pressão atmosférica. Então, alta pressão aqui, baixa pressão aqui. Essa é a direção dos ventos de superfície, formando a chamada célula de Walker. Então, essa é a situação normal. Nessa situação normal, há uma dinâmica que acontece entre a atmosfera e o oceano. Qual é a dinâmica? Como esses ventos sopram aqui da costa da América do Sul em direção à costa da Austrália, Nova Guiné, eles sopram nessa direção. Tudo bem? Então eles atravessam todo o Oceano Pacífico. Imagina que isso aqui é o Oceano Pacífico. E esses ventos aqui, tem até um rostinho de uma pessoa imaginando, né, soprando, né, o vento, né? Esses ventos, eles carregam a água de superfície. Esses ventos fazem com que a água de superfície se desloque para esse lado. E a água de superfície é sempre mais quente do que a água do fundo. Então, se essa água mais quente da superfície se desloca para a costa australiana, essa água do lado de cá é mais quente. E como essa água de superfície é removida por esses ventos, há uma compensação. A água do fundo sobe. Então, esses ventos empurram a água de superfície, o que faz a água do fundo subir. E esse fenômeno que traz a água do fundo gelada para cima, a gente chama de fenômeno da ressurgência oceânica. Então, a água da superfície é empurrada, a água do fundo sobe. E quando essa água do fundo sobe, ela carrega consigo grande quantidade de nutrientes. Então, aqui na superfície, a ascensão da água fria do fundo vai trazer muitos nutrientes, o que vai tornar a costa da América do Sul, Peru e Chile, com uma grande quantidade de nutrientes, logo muito peixe, grande piscicosidade. Então, Peru, Chile, principalmente Peru, é um país com grande atividade pesqueira e com costa, com litoral muito rico em peixes. Tudo bem? Então, essa situação de normalidade faz com que as águas ali sejam frias, com ressurgência acontecendo, o vento empurrando a água quente para lá, na célula de Walker. Então, essa é a característica de normalidade. Agora, vamos para a anormalidade. Por um motivo ainda não entendido pelos meteorologistas, pelos estudiosos em climatologia, essas águas frias dessa área do Pacífico aquecem, começam a esquentar. Por quê? Isso não se sabe ainda, então fique tranquilo, tudo bem? Os meteorologistas não sabem, os climatologistas não sabem, você vai saber? Eu vou saber? Não, há especulações, mas não há nada fechado, tudo bem? Então vamos entender que elas aquecem. Como elas aquecem, como essa água do oceano aquece, isso vai trazer consequências atmosféricas. Quais são as consequências atmosféricas? Esse fenômeno é o Ninho. Temos, portanto, uma nova dinâmica atmosférica decorrente desse aquecimento, decorrente do El Niño. Como se comporta, como será essa nova dinâmica atmosférica? Ela vai ser o seguinte: o aquecimento das águas do Pacífico na costa oeste da América do Sul deixa os ventos alísios mais fracos. Os alísios ficam enfraquecidos. Por quê? Porque aqui, quando é muito frio, a gente tem uma forte alta pressão atmosférica empurrando o vento. Quando fica mais quente, essa pressão atmosférica alta fica menor, então ela fica com menos força. E aí os alísios ficam enfraquecidos e não conseguem, naquela dinâmica da célula de Walker, atravessar todo o Oceano Pacífico e chegar aqui no norte da Austrália, norte da Nova Guiné. Não, eles chegam até a metade mais ou menos do Oceano Pacífico e sobem. Quando sobem, provocam chuvas e quando chegam lá em cima, eles se bifurcam descendo secos aonde? Desce seco aqui
nessa região que antes era chuvosa, costa norte da Austrália, Indonésia e Nova Guiné, e desce seco também sobre a Amazônia brasileira, fazendo com que essa região seja seca, influenciando diretamente o Nordeste. Então, sempre que acontece o El Niño, a gente tem uma modificação na célula de Walker, porque os alísios ficam enfraquecidos, e a consequência disso no Brasil é o ar seco descendo sobre a Amazônia, inibindo a formação de chuvas, como acontece normalmente, e gerando também, influenciando diretamente aqui no sertão nordestino, aumentando as condições de seca aqui nessa região, que já é uma região semiárida. E quando chega o período de chuva no sertão, quando acontece El Niño, essas chuvas são diminuídas ao extremo, então a seca fica muito mais severa. Beleza? Agora, se por um lado gera seca aqui na Amazônia e no Nordeste, o Sudeste e o Sul do Brasil tem mais chuvas. Por quê? Porque esses ventos alísios também acontecem aqui no litoral brasileiro. E esses ventos alísios, eles se concentram aqui nesse litoral e não conseguem avançar para o interior do Brasil, porque essa seca aqui, essa alta pressão atmosférica, cria bloqueios atmosféricos, não deixando essa umidade subir. E aí essa umidade fica mais presa aqui no Sudeste e no Sul, fazendo com que essa região, essa área fique mais chuvosa durante o El Niño. Então veja que o enfraquecimento dos ventos alísios gerados pelo aquecimento das águas do Pacífico vai trazer alteração climática no Brasil e vai trazer também alteração nos padrões climáticos de várias regiões do mundo. Ele tem efeito global, que a gente não vai entrar nesse mérito, tá? Porque também não é necessário em termos de entendimento, o que acontece na Califórnia, o que acontece na Indonésia, o que acontece, não precisa, tudo bem? Mas aqui no Brasil a gente tem que ter a noção desses efeitos. Tranquilo? Outra coisa que o El Niño vai provocar. Como os alísios ficam enfraquecidos, a ressurgência oceânica ela diminui ou às vezes desaparece. Por quê? Os alísios fracos empurram menos água de superfície. Então, se eles empurram menos água de superfície, menos água sobe do fundo. E aí essa água que sobe do fundo no fenômeno ressurgência é uma água fria, menos água fria sobe, ou às vezes não sobe nada, menos nutrientes para a superfície, diminui a quantidade de peixes. Aí os pescadores da costa do Peru diziam assim: quando os peixes somem é porque as águas do Pacífico começam a se aquecer. Isso é uma espécie de punição do menino Jesus, El Niño, menino Jesus. Ele está brabo com a gente por alguma coisa que a gente fez está fazendo ele nos punir. Tudo bem? O El Niño fez os peixes sumirem. Tudo bem? E aí, pegando essa lenda, né, essa crendice dos pescadores, os pesquisadores, né, deram o nome desse fenômeno de aquecimento das águas do Pacífico de El Niño. El Niño, nome carinhoso que eles dão para menino Jesus. Tudo bem? Beleza? E às vezes acontece uma tal de laninha. O que é a laninha? É quando as águas do Pacífico, que normalmente são frias, ficam frias em excesso, ficam mais frias do que o normal. Então, se o El Niño é o aquecimento das águas do Pacífico, a laninha é o resfriamento excessivo dessas mesmas águas. Tudo bem? E isso vai trazer consequências na dinâmica atmosférica. Sim, vai trazer. Quais são as consequências? Se essas águas ficam excessivamente frias, a alta pressão aqui fica super potente. Então vai fazer soprar esse vento com muito mais força. Os ventos alísios são não enfraquecidos agora, eles são fortalecidos, eles bombam. O resultado disso é que esses ventos alísios fortalecidos vão fazer que as condições normais sejam potencializadas. Então vai chover muito mais aqui e vai descer ar muito mais seco, formando uma alta pressão muito maior. Tudo bem? Consequência, se vai ter mais vento forte empurrando, mais ressurgência aqui e muito mais peixe. Então a laninha aumenta a ressurgência oceânica porque empurra muito mais água para o lado de lá, aumentando a subida de água, a água do fundo, né? A ressurgência trazendo nutrientes para a superfície, fitoplâncton e zooplâncton.
Tudo bem? E quais são as consequências da laninha no Brasil? Ela vai intensificar as condições que acontecem normalmente no Brasil. Então, a Amazônia chuvosa aí no período de verão, chove muito aqui, vai chover mais. E o sertão nordestino vai receber mais chuvas do que recebe normalmente na época de chuva, que corresponde muito a janeiro, fevereiro, março, abril, que é a área mais chuvosa, automaticamente vai chover mais. Tudo bem? Então você vai ter um aumento do padrão de chuvas aqui na região. Olha só, a laninha no Brasil, né, e a influência na agricultura, porque é muito importante para a agricultura. A laninha aumenta as chuvas no Nordeste e Norte, e aqui na região Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste. Centro-Oeste é mais neutro, tá? Pouco afetado. Chove um pouquinho menos. E com o El Niño, o que acontece com a Amazônia e com o sertão? Chove menos, mais seca. Tudo bem? E aqui no Centro-Oeste, que é meio neutro, tá? Sul e Sudeste, principalmente, chove mais. Beleza? El Niño e Laninha. Entenderam? Tudo bem? Então aí a gente viu essa característica do El Niño e Laninha. Se você realmente conseguiu absorver El Niño e Laninha, se inscreve no canal, porque tá valendo a pena, né? Tá sendo produtivo, tá? Deixa aí marcadinho o sininho, né? Para você receber as notificações. Pode curtir esse vídeo, curtir os outros vídeos, porque o importante mesmo é contribuir para o seu aprendizado e para a gente aí arrebentar nessa reta final do Enem. Vamos gabaritar a questão? O fenômeno climático El Niño tem como causa o aumento da atuação da massa equatorial continental? Não. Velocidade dos ventos no hemisfério sul? Sim, mas os ventos aumentarem ou diminuírem a velocidade? Sim, não, né? Aumento ou diminuição da velocidade dos ventos é uma consequência, não é uma causa. Olha só, peguinha, né? Atividade vulcânica no Círculo do Fogo? Não. Tem até alguns cientistas que chegaram a sugerir que atividades vulcânicas no fundo do oceano podem aquecer essas águas, mas isso está longe de ser provado, tudo bem? A temperatura das águas do Pacífico? Sim. Quando está mais quente, aí você forma o El Niño. Quando ela está mais fria do que o normal já ser fria, Laninha. Mas ele fala que sobe o El Niño, né? Então, aumento da temperatura das águas do Pacífico. Aumento da temperatura das águas do Pacífico. Alternativa correta, letra D, ela completa corretamente. E letra E, aumento da liquefação das geleiras no Ártico? Não, né? Porque essas geleiras vão derreter, aí vai deixar o oceano mais frio, mas no caso do El Niño, aumento das temperaturas, então não condiz com a verdade. Beleza? Valeu, gente!